Caso surpreendente. Holanda dá um oi pra essa garota e fala que ele amou esse vestido nela. Ele pergunta o nome dela e depois que ela fala o nome dela pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta pra onde ela vai. Ela fala que está indo almoçar e já ele fala que ela é muito linda. Ele pergunta se no momento ela está interessada em conhecer alguém, mas ela responde dizendo que realmente não. Ele pergunta por que não, mas ela fala que só não está interessada. Ele pede o número dela, mas como ela diz que não, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. E quando ela fala que tem namorado, ele fala que pra ele não tem problema algum. Ela responde dizendo que não e quem sabe eles possam se ver por aí. E de tanto que ele insiste, ela acaba decidindo pelo menos passar o Instagram dela pra ele. E ele pede pra ela esperar que ele vai pegar o telefone dele no carro. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que não entendeu. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele. Ela pergunta se ele quer almoçar com... Como ele não entende, ela repete novamente. Ele pergunta pra onde ela vai e ela fala que está indo almoçar no Steak 48. Ele fala que ele nunca esteve lá e já ela fala que é muito bom. Ele pede pra ela esperar que ele vai pegar o telefone dele. Ela pergunta o que ele faz. Ele fala que faz um monte de coisas, muda de assunto e pergunta se o restaurante é ali na frente. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela vai sozinha. E como ela fala que se ele quiser ele pode ir com ela, ele pergunta se realmente ela tem namorado. Ela fala que é complicado e ele pergunta como assim é complicado. Ela fala que é uma boa pergunta e que ele vai ter que descobrir. E já ele diz pra ela que sinceramente ele não se importa. E fala que pelo que ele entendeu, ele não faz o tipo dela e como assim ele vai levá-la pra jantar. Ela fala que não é bem assim e que eles poderiam se conhecer no jantar. Ele fala que se ela quiser eles podem conversar dentro do carro. E ela fala que tudo bem. Ela diz que ele nem abriu a porta para ela. Ele fala que ele poderia ter abrido a porta, mas que não deveria. E como ela pergunta por quê, ele fala porque ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ela não disse isso e já ele fala que nem precisou dizer. Ela fala que ela só disse que ela tinha um namorado, mas se ele quiser eles podem conversar sobre isso. Ele fala que eles estão ali, então ela pergunta se ele realmente quer falar sobre isso. E como ele diz que sim, ela fala que ela só acha que o namorado dela não leva ela muito a sério. E em seguida ela fala também que ela não gosta de perder o tempo dela. E já ele fala que ele também não e que realmente é uma pena que ele não faça o tipo dela. Ele diz pra ela que estava brincando. E nesse momento ele pergunta pra ela por que ela está interessada nele. Ela pergunta como assim? Então ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia e falar com ele. Ela diz que ele tem um carro legal e que ele é um cara atraente. Ele fala que ele não acredita em nada do que ela disse e fala que ela vai ter que sair do carro, e chama ela de interesseira. Ela pergunta se realmente ele quer que ela saia do carro agora. Ele fala que com certeza porque antes de ver o carro dele ela não estava interessada. Ela diz pra ele que nós estamos no ano de 2022 e que ela tem que pagar as unhas, as bolsas e as maquiagens dela. E já ele fala pra ela dar um fora do carro dele. Ele fala que ele não sabe se ela está acostumada em agir assim da onde ela veio e pede novamente pra ela sair do carro. O Nair Price aborda essa garota, fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e já ela fala que na verdade ela acabou de fazer na Califórnia. Ele pergunta se ela é de lá, mas ela diz pra ele que ela é do Nebraska. Ele fala que estava andando por aí tentando fazer novas amizades e que pensou que ela pudesse ser a pessoa certa. E não perde tempo e pede o número dela. Mas ela fala que não sabe e diz que tem namorado. E como ele pergunta qual o problema dele ser amigo dela, ela fala que não tem nenhum problema, mas que ela não quer deixar o namorado dela bravo.
Ele fala que ele quer ser amigo dela e não interferir no relacionamento dela. Ela fala que não sabe e em seguida fala também que ela precisa ir. Ele ainda tenta pegar mais uma vez o número dela, mas ela fala que ela acha que não é uma boa ideia. Então ele se despede dela. Ela pergunta se esse é o carro dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que é um carro muito bonito e que ela nunca tinha visto um carro desses antes. Ele pergunta se ela nunca tinha visto e ela diz que não. Ele fala que se ela quiser, ela pode dar uma olhada por dentro. Ela fala que está indo para o shopping e pergunta se ele quer ir também. Mas ele diz para ela que ele não precisa comprar nada e que ele já tem tudo o que ele precisa. Ele fala que ele vai nessa. Ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer ir para algum lugar. Ele fala que ele está indo para casa e ela fala que tudo bem. Ele pergunta se ela quer ir para casa dele ou algo do tipo. Ele fala que ele está indo para casa e pergunta se realmente ela quer ir com ele. E depois que ela aceita ir para casa dele, ele pede para ela dar uma volta. Ele diz que ela é muito linda e em seguida fala que vai abrir a porta para ela. E nesse momento ele pergunta pra ela como o namorado dela vai se sentir em saber que ela tá ali com ele. Ela fala que não sabe, mas que com certeza ele não vai gostar de saber disso. Ele pergunta quanto tempo ela está namorando. E ela fala que não muito tempo e em seguida diz que aproximadamente há 1 ano. Ele fala que ela não deveria fazer isso com o namorado dela e fala que ela é interesseira e pede pra ela sair do carro dele. Quando essa garota passa pelo Nate, ele pergunta como ela vai. E em seguida ele pergunta o nome dela e pergunta também se ela tem namorado. E como ela responde dizendo que talvez, ele fala que o namorado dela não está aqui agora e fala que o nome dele é Nate. Mas como simplesmente ela dá tchau pra ele, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Mas assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar. O Nate pede para ela chegar mais perto dele. E já ela pede para ele falar o nome dele novamente. Ele fala o nome dele e também pergunta o nome dela e em seguida fala que ela é muito linda. E depois que ele pergunta para onde ela vai, ela fala que não está indo muito longe, logo ali virando a esquina. Ela pergunta se ele quer levá-la lá, e já ele fala que ela acabou de dizer que é perto. E depois que ela fala que tudo bem, ele pede o número dela e pergunta se ela mora por ali. Ela diz que sim e pergunta se ele também. Ele fala que acabou de se mudar e que só está na cidade há 1 semana. E já nesse momento, depois dele pegar o número dela, ele fala que gostaria de conhecê-la e pergunta se ela quer entrar no carro. E já nesse momento, o Nate pergunta para ela por que logo de começo ela não parou para falar com ele. A princípio, ela pergunta por que ele está perguntando isso, mas em seguida fala que ela resolveu dar uma chance para ele. E já ele pergunta se ela não voltou por causa do carro dele. Ela balança a cabeça dizendo que não, e já ele fala que ela tá fazendo ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que realmente se virou e viu o carro, mas ela resolveu dar uma chance para ele porque ela o achou um fofo. Ele pergunta se isso foi desde o começo. Ela diz que sim e fala que se virou e foi na direção dele. Então ele pergunta se ela pensa que ele nasceu ontem. E já ela pergunta se ele pensa que ela está mentindo. Ele fala que ele não acha e sim que ele tem certeza. E chama ela de meu bem e diz novamente que ele não nasceu ontem. E diz pra ela que ele está sentindo que chegou a hora dela sair do carro dele. Ela fala que ele perdeu a chance dele.
e já ele diz pra ela que ele não vai ter dificuldade de encontrar outra garota.